Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, eu hoje vou fazer a parte final das 12 irregularidades cometidas por aqueles juízes lá no Sinédrio, no julgamento de Jesus Cristo. Então eu parei no oitavo, na oitava irregularidade, e que a última frase foi a seguinte: como veremos mais adiante, Jesus de Nazaré morreu sem conhecer oficialmente sua culpa. A oitava, né? Agora, a nona diz o seguinte: a própria resposta dada pelo mestre a Caifás, quando este o instou que declarasse se era o Messias, não foi uma blasfêmia, tal como a lei a conceituava. Segundo a Misná, aquela tradição oral da Torá, do Pentateuco, abre aspas, o blasfemo não é culpado se não menciona expressamente o nome, isto é, Jeová, Deus ou o divino. Jesus disse, abre aspas, sou o, e logo irei para junto do Pai. Em breve o Filho do Homem será investido de poder e reinará de novo sobre os exércitos celestiais. Fecha aspas. Aí o cientista pergunta, onde nestas frases aparece o nome explícito de Deus? Em lugar nenhum, né? Décima, e no caso de que assim tivesse sido, a lei especificava que uma vez concluído o julgamento, não sentenciasse à morte o réu usando circunlóquio, mas pusessem todo o público fora da sala do julgamento e perguntassem à testemunha de mais dignidade. 2 pontos. Abre aspas. Diz, que foi que ouviste de modo explícito? O juiz pergunta à testemunha. Fecha aspas. A testemunha o dizia. Então os juízes se punham de pé e rasgavam suas vestes que não podiam ser costuradas. A segunda testemunha dizia, também eu ouvi como ele. E a terceira afirmava, também eu ouvi como ele. Fecha aspas. E no julgamento de Jesus, ocorreu algo assim? Pergunta o cientista. Nem sequer Caifás chegou a rasgar verdadeiramente suas vestes. Ele abriu, né? Ele abriu aquelas coisas que prendiam aquela ornamentação de juiz e deixou cair. Simplesmente isso. 11ª. Se o tribunal considerou que Jesus era um falso profeta, como sucedeu, a lei não autorizava tampouco o seu julgamento, a não ser pelo grande sinédrio, formado sempre por 71 juízes. E aquele, como eu disse, só constava oficialmente 23. Então, olha só, o caso de Jesus era muito importante, porque ele era importante. Ele tinha uma quantidade imensa de seguidores, de admiradores, de pessoas que ele tinha curado, ele tinha até ressuscitado Lázaro. Então, o julgamento para um cara desse, para um crime que eles falavam que Jesus tinha cometido, teria que ser no grande sinédrio, com 71 juízes. Mas Caifás, querendo de qualquer maneira eliminar aquela perturbação que era Jesus Cristo, ele reuniu os seus mais chegados juízes, né, os saduceus, que ele era saduceu também,
fez no pequeno sinédrio, comandado por ele, dominado por ele e tal, inclusive as testemunhas e tal. Bom, 12ª. Por último, e conquanto, repito, o rosário de falhas e irregularidades neste processo pudesse ser mais extenso, os juízes não respeitaram também as normas legais que marcavam as segundas e as quintas-feiras, né? A segunda-feira e quinta-feira como datas oficiais para as diferentes comissões e assembleias dos tribunais de justiça. Assim prescreve a Misná em sua ordem terceira, capítulo 1º. Ou seja, eles fizeram na sexta-feira, que não tinha nada a ver com a segunda nem com a quinta-feira. Tudo errado. Enquanto durou meu treinamento, isso é o cientista falando, enquanto durou meu treinamento para essa missão, tive a oportunidade de investigar em numerosas fontes e observei que até hoje, entre os exegetas e demais autores e estudiosos dessa parte da Bíblia, não existe acordo sobre quais seriam os responsáveis pelo julgamento e posterior condenação à morte do Nazareno. Então, há muita controvérsia em relação a quem poderia, se o Sinédrio poderia prolatar a sentença de morte. E, investigando isso, o cientista chegou à conclusão de que, naquela época, somente em dois momentos, o Sinédrio prolatou a pena. Foi no ano 36, quando Estevão foi apedrejado, né? Foi lapidado, foi morto por apedrejamento, e Tiago, um dos irmãos de Jesus, de Nazaré, no ano 62. Ou seja, tanto Estevão quanto o Tiago, irmão de Jesus, foram lapidados por sentença prolatada pelo Sinédrio. Claro, porque a sentença dos romanos era a crucificação. E nessa época, justamente nessa época, o procurador não estava na Judéia. Justamente nesses dois eventos, o procurador não estava na Judéia. Ele fala aqui, ó. Entendo, não obstante, que ambas as lapidações levadas a cabo efetivamente pelo Sinédrio ocorreram em diferentes períodos nos quais a província romana da Judéia encontrava-se temporariamente sem procurador. O governador da Judéia acumula a função de procurador-geral. Assim como Pôncio Pilatos, né, é governador da Judéia e também procurador. No ano 36, Vitélio enviou Pilatos a Roma para prestar contas ao imperador Tibério. Pôncio Pilatos foi para Roma e ficou vazio ali, a Judéia, sem procurador. Então foi julgado Estevão. Estevão foi apedrejado por sentença prolatada pelo Sinédrio. E em 62, segundo narra Flávio Joséfo, aquele historiador judeu romano, né? Antiguidade 20, no livro Antiguidade 20, 197 e seguintes, o procurador romano Festo acabava de morrer. E o seu sucessor Albino não havia ainda chegado à Judéia. Então estava sem procurador. E Tiago, irmão de Jesus, teve a sentença prolatada por lapidação, apedrejamento. Então, está muito claro, no decorrer desses nossos entendimentos, dessas nossas leituras, que Caifás queria realmente que ele fosse morto, e não por eles, por causa da opinião pública. Então eles conseguiram armar de tal forma que Jesus teve a sentença prolatada, né, digamos assim, por Pôncio Pilatos, e foi crucificado. Entendeu? Porque, inclusive, lá no julgamento, no primeiro julgamento, eles pedem a crucificação. Eles pedem a crucificação, só que eles o Sinédrio não tinha essa pena de crucificação. Mas os caras pedem ali.
Tá tudo, entendeu? Montado para a execução do mestre. Bom, ele fala aqui, ó. Se o Sinédrio gozasse verdadeiramente dessa capacidade legal de aplicar e executar a pena de morte, por que Jesus não foi justiçado ao estilo judaico? A lei judaica, uma vez mais, era sumamente cuidadosa neste aspecto. Na ordem 4, capítulo 7, a Misná diz textualmente, abre aspas, o tribunal podia infligir 4 tipos de penas de morte. 2 pontos. A lapidação, quer dizer, o apedrejamento. O abrasamento, quer dizer, queimar, né? Na fogueira e tal. A decapitação e o estrangulamento. O estrangulamento, eu já expliquei uma vez, a pessoa sentava lá, sempre em praça pública, né? Sentava em praça pública, numa cadeira, por trás tinha um mastro, né? E aqui vinha uma espécie de uma argola no pescoço que tinha a condição de ser apertada por um parafuso lá atrás, por uma manivela, e o carrasco ia apertando até que a pessoa fosse estrangulada. Então seria isso, lapidação, abrasamento, decapitação e estrangulamento. Mas Jesus foi crucificado. Geralmente, a lapidação, ele explica aqui agora, cada um deles. Geralmente a lapidação ou apedrejamento era a pena mais dura. Era aplicada e continuo citando a lei hebraica. Na lei hebraica, ela é aplicada da seguinte forma, abre aspas, ao que tem relação sexual com sua mãe, ou com a mulher de seu pai, ou com a nora, ou com um varão, ou com uma besta. A mulher que atrai a si besta para copular com ela. O blasfemo, o idólatra, o que oferece seus filhos a Moloque, um ídolo, né? O nigromante, aquele que prevê o futuro com o espírito de quem já morreu, etc. É o nigromante. O adivinho, o profanador do sábado, o que amaldiçoa o pai ou a mãe, o que copula com uma jovem prometida, o que induz, em particular, à idolatria, o sedutor que leva toda uma cidade à idolatria, o feiticeiro, o filho obstinado e rebelde. Fecha aspas. Então seria lapidado quem cometesse essas infrações. Quanto ao abrasamento, queimar, né? Queimar na fogueira e tal, que tive a oportunidade de prescrever e tal. A lei estabelecia que eram passíveis de semelhante execução. Abre aspas. O que tinha relação sexual com uma mulher e sua filha, e também a filha do sacerdote que havia fornicado depois de ter contraído matrimônio. Fecha aspas. Esses seriam queimados, né? Morriam decapitados. Abre aspas. O homicida e os habitantes de uma cidade apóstata. Uma cidade que deixou de seguir a religião, né? Por último, a pena de estrangulamento recaía nos seguintes. Abre aspas. No que fere seu pai ou mãe, no que rapta uma pessoa em Israel, no ancião que se rebela contra a sentença do tribunal, no falso profeta, no que profetiza em nome de um ídolo, no que tem relação sexual com mulher de outro, no que levanta falso testemunho contra a filha de um sacerdote ou se deita com ela. Fecha aspas. Estes seriam estrangulados. Admitindo em consequência que o Sinédrio tivesse tido poder para executar Jesus e se as imputações mais importantes eram as de blasfemo, falso profeta, mago e profanador do sábado, a lógica seria que os hebreus o tivessem lapidado ou estrangulado. Por que pediram então sua morte por crucificação? Uma montagem, uma fraude, né? Realmente. Em minha opinião, isso falando
o cientista. Em minha opinião, isso só pode obedecer a uma dupla razão. Primeira, porque o tribunal sabia que era o procurador romano quem devia decidir. Entendeu? Quem mandava era Roma. Entendeu? Tinha aquele poder todo, sumo sacerdote, etc, mas quem mandava era Roma. Podia fazer nada sem que a Roma tivesse conhecimento. Né? Bom, segundo, porque naquele simulacro de julgamento, a maioria dos juízes eram saduceus. Já falei isso várias vezes. Em outras palavras, o ramo duro das castas sacerdotais. Caifás era um deles e soube conquistar um pequeno grupo que foi o que assistiu à sessão matutina do pequeno sinédrio. Fecha aspas. Como já citei, os saduceus, qualificados nos Atos dos Apóstolos por 5,17, como o círculo do sumo sacerdote Caifás, estavam em aberta oposição aos fariseus. Então, eles eram doutores da lei, como eu já expliquei isso, eram doutores da lei, com a mesma, digamos, com a mesma escola, com o mesmo nível de conhecimento, mas eram divergentes, assim como as religiões hoje, né? Catolicismo, protestantismo, etc. Né? Bom, se o tribunal houvesse sido constituído por uma maioria de fariseus, possivelmente as coisas teriam sido diferentes, é claro. E Jesus teria terminado a vida apedrejado ou estrangulado. Mas a morte pela crucificação era muito mais vil e humilhante. Desculpe. A morte pela crucificação era muito mais vil e humilhante. E é quase certo que a maioria saduceia se inclinasse por aquela, apurando até o máximo seu ódio contra o impostor, que eles julgavam que era impostor. Bom, eu termino aqui, finalizo essas 12 irregularidades do Sinédrio e te convido a assistir o próximo vídeo, que será o encontro com Pilatos, com Pôncio Pilatos. Como eu já disse num dos vídeos anteriores, que Pilatos era maluco. Ele descobriu ele era médico, então descobriu que Pilatos era maluco. Pilatos sofria de uma doença chamada TMD. Eu explico sobre essa doença no próximo vídeo, onde ele vai ter um encontro com Pilatos. Que a paz, quero dizer para você, que a paz seja a sua constante companheira. E gratidão imensa por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, dê o seu positivo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que gostariam de ter esse conhecimento. Muito obrigado.